O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União e, consequentemente, dos Estados. O objetivo é apreciar as contas prestadas anualmente, apreciar as contas dos administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta. De acentuada idoneidade moral e reputação ilibada são os componentes que apreciam as contas do tribunal hoje em evidência. Neste domingo, Direito e Justiça em Foco conversa com o secretário e diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Sérgio Rossi. Caríssimo telespectador, hoje Direito e Justiça em Foco traz uma novidade que você vai se surpreender, tenho certeza absoluta. Nós nunca tratamos desse assunto neste programa, mas é uma honra para mim apresentar um grande nome, uma grande pessoa, homem que, afinal de contas, faz com que a sua entidade cresça cada vez mais, altamente responsável. Trata-se de Dr. Sérgio Rossi. E nós vamos conversar sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje você vai conhecer por dentro o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vai verificar a importância que ele exerce no Estado de São Paulo. E você tem condições hoje de absorver uma quantidade de informações preciosíssimas. Sérgio Rossi, como vai? Vou bem. Um abraço a Vossa Excelência, eminente desembargador Laércio Laurelli, àqueles que nos assistem. E, primeiramente, pedir permissão para dizer que voltei ao tempo, venho aqui de um momento de romantismo e de saudosismo, porque fomos colegas de faculdade, passaram-se mais de 40 anos e a vida me oferece a honra e a alegria de estar perante o programa de Vossa Excelência, que tanta importância tem à sociedade paulista. À sua disposição e a dos seus telespectadores. Sérgio, você não queira saber, não é? Isso você me deixou emocionado agora. Porque realmente, telespectador, nós fomos colegas de turma, não é? Há 40 anos atrás. Nós fizemos um nome dentro da Faculdade de Direito. E eu estou muito contente com isto, bastante contente. Mesmo de poder, depois de 40 anos, encontrá-lo, e sempre soube que você, da sua qualificação e do seu alto posto no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muito obrigado por você ter vindo Nós aqui. sempre não soubemos, na verdade, né, doutor Laurelli? Porque Vossa Excelência honra e honrou os quadros do Judiciário Paulista. O que nós, como colegas seus de faculdade, podemos considerar isso credenciais pessoais na nossa qualificação pessoal. Mas hoje você é quem está aqui para conversar com o nosso telespectador e dar todas as informações, caríssimo doutor Sérgio Rossi. Eu digo isso com ênfase e muito me orgulha disso, viu, Sérgio? Tá bom? Então, veja, a câmera está à sua disposição para você me responder algumas perguntas. Mas dentro dessas perguntas, você fique à vontade. Você pode caminhar pelas arestas da pergunta, não é? E dizer o que você bem entender. Porque tenho certeza que quem vai se satisfazer dessa sua locução é o telespectador. Muito bem. Dito isto, como é que você conseguiu, como é que você conseguiu ingressar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Eu ainda vivia nos bancos acadêmicos ao seu lado quando prestei o concurso público para o Tribunal de Contas.
e cheguei ao Tribunal de Contas com 21 anos de idade. Portanto, é fácil deduzir que já atravessei 40 anos de Tribunal de Contas e confesso publicamente que sei fazer muito pouca coisa em minha vida pessoal. O que sei fazer bem é Tribunal de Contas. Então, esse concurso público me levou a fazer uma carreira dentro da casa que considero minha casa e casa do povo paulista. Muito bem. Então, agora conte para nós qual a função do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Olha, o programa Direito e Justiça em Foco é uma daquelas contribuições das mais importantes que se possa ter no panorama da televisão. Porque sabemos todos que temos tido uma variação de programações na televisão que levam praticamente a nada. Quando surge um problema da ordem do Direito e Justiça em Foco, que traz à sociedade a possibilidade de conhecer órgãos absolutamente desconhecidos, como eu sei que é o Tribunal de Contas, para a grande maioria da sociedade, é uma chance imperdível para que nós possamos contar um pouco do que fazemos e por que existimos. Não fomos inventados de um momento para outro. Evidentemente que os tribunais de contas têm uma história que remonta a séculos na Europa, onde os modelos mais importantes são o modelo italiano e francês, e nós temos um modelo muito parecido com o francês, mas as coisas começaram efetivamente no Brasil no ano de 1890, com a edição do decreto 9666A, da lavra daquele nada mais, nada menos de um homem chamado Rui Barbosa, que entendeu que no passe do momento do Império para a República, havia necessidade de que o Estado de Direito, que a democracia, se visse equipada com um órgão que pudesse não simplesmente carimbar a verba pública, mas avaliá-la sob o prisma da legalidade antes de encaminhá-la ao Legislativo. E foi assim que nasceu, na República, em 1891, o Tribunal de Contas da União. Muito bem. Olha só, que informação preciosa. Eu acredito que poucas pessoas têm conhecimento do que é o Tribunal de Contas, quer do Estado de São Paulo, quer da União, enfim. O Tribunal de Contas, o exercício que ele pratica dentro, não é, do sistema organizado que está na Constituição, inclusive. Muito bem, doutor Sérgio. Estou gostando bastante e eu estou aprendendo muito com Vossa Excelência, viu? Você está me trazendo grandes informações. Eu me pediria permissão para que, se tivesse uma ideia, porque isso vai me permitir depois explicar exatamente a origem do Tribunal de Contas, de ler um trecho da exposição de motivos do aludido decreto que criou o Tribunal de Contas no país. Que é um trecho de Rui Barbosa. Muito bem. Que era o homem da Fazenda Pública no momento em que a ideia foi inspirada. E é um trecho curto, mas que vai dar bem a ideia da intenção, da necessidade que tínhamos de ter nos nossos quadros organizacionais o Tribunal de Contas. Muito então bem, diz o seguinte: a medida que venho propor-vos é a criação de um Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediária à administração e à legislatura, que, colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional, sem risco de converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil. Não basta julgar a administração, denunciar o excesso cometido, colher a exorbitância ou prevaricação para as punir. Circunscrita a esses limites, essa função tutelar dos dinheiros públicos será muitas vezes inútil, por omissa, tardia ou impotente. Convém levantar entre o poder que autoriza,
periodicamente a despesa e o poder que cotidianamente a executa um mediador independente, auxiliar um e de outro, que comunicando com a legislatura e intervindo na administração, não só seja o vigia, como a mão forte de primeira sobre a segunda, obstando a perpetuação das infrações orçamentárias por um veto oportuno dos atos do Executivo, que direta ou indiretamente, próximo ou remotamente, discrepem da linha rigorosa das leis de finanças. Olha só que maravilha. Eu posso mostrar? Claro. Vamos mostrar ao... Olha só que maravilha. Decreto 966-A, de 7 de novembro de 1890. Olha que coisa linda esse decreto. E ele está na exposição de motivos, exposição de motivos. Do decreto propriamente dito. Desse decreto. Abre a exposição de motivos. Exatamente, exatamente. Muito bem, ótimo. Agora eu gostaria que você, então, me dissesse aqui quais as principais competências do tribunal. Veja que, na verdade, ao inspirar o Tribunal de Contas, ele o chamou de um corpo intermediário da magistratura. Ou seja, nem é do judiciário, nem é do legislativo. É alguém que está a serviço da administração pública, a orientar-lhe o bom gasto para, como dirá a Constituição mais à frente, prestar o auxílio ao Poder Legislativo no exercício de suas competências. Por que esta preocupação do autor do Tribunal de Contas de conferir essas condições ditas na exposição do motivo, ou seja, entregar àquele que é o responsável pelo julgamento de contas ou aquele da fiscalização, que são os atuais conselheiros do Tribunal de Contas, apenas uma diferença em relação ao Tribunal de Contas da União, que ainda são ministros, dar-lhes as mesmas garantias, prerrogativas, direitos e vencimentos aplicáveis aos senhores desembargadores do Tribunal de Justiça. Ou seja, para que houvesse independência, para que se pudesse usar do poder da fiscalização sem óbices e sem tropeços, com autonomia plena. Por isto, é um órgão pertencente à Constituição, autônomo e que não pertence ao Legislativo. Não porque nós queiramos dizer que não pertence, é porque o exame do artigo 44 da Constituição Federal diz quais são os órgãos que compõem o Poder Legislativo. E dentre eles, evidentemente, não está o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é, sim, o órgão que vai auxiliar tecnicamente as ações do Parlamento, que, como se sabe, uma das mais importantes é a fiscalização dos atos do Executivo. Muito bem colocado. Veja, telespectador, a importância do tema de hoje. Nós estamos aqui absorvendo esses ensinamentos que nós não estamos acostumados. Perceba que o Dr. Sérgio Rossi é um homem altamente qualificado e está no Tribunal de Contas já há algum tempo, não é? Sem interrupção. Não é isso, Sérgio? Perfeitamente. Doutor. Sem interrupção. Perfeitamente. Então, eu gostaria que você então prolongasse um pouco mais e nos falasse agora sobre... eu ia perguntar aqui, fazer uma pergunta sobre a Lei Complementar número 10, de 4/5 de 2000. Você quer fazer uma exposição sobre isso? Faria. É a Lei 101, de 4 de maio de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Perdão, 101, exatamente. Muito obrigado. E essa lei, ela veio na sequência do programa de estabilidade econômica que o país emprestou, ou experimentou, melhor dizendo, a partir de 1994. Ela é uma lei que tem inspiração em lei parecida, especialmente da Nova Zelândia, em que criou-se para os órgãos da administração pública controles muito mais eficazes do que aqueles que existiam.
Se aos técnicos fica fácil entender que se, por exemplo, a Lei 4.320 tivesse sido observada com o cuidado que estaria a merecer do administrador, talvez não tivéssemos necessidade da Lei Complementar 101 de 2000, que repete muitas das coisas que estão na 4.320. Ela é repetitiva, então? Em alguns aspectos, sim, mas na grande maioria, não. Porque ela centra o seu grande objetivo em dois pilares fundamentais. De uma parte, o planejamento, e de outra parte, a transparência. A exigência que a sociedade assumiu em cobrar das autoridades públicas respostas e resultados levou a que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxesse como um dos seus mais importantes caminhos a transparência. De tal sorte que é o único dispositivo da lei, o artigo 48, que trata do aspecto da publicidade de relatórios e atos, é a única lei, é o único artigo que foi alterado por lei recente do ano passado. De uma certa forma, ampliando as obrigações de transparência. Mas a grande verdade é que a Lei de Responsabilidade Fiscal imputou ao administrador a obrigação de planejar. E não há muita dificuldade em se compreender o que é que pretende a lei. Na verdade, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal pretende é o mesmo que uma família bem estruturada tem obrigação de fazer: não gastar mais do que ganha. Claro. Esse é o fundamento básico. Sabe, Vossa Excelência, que se não sentarmos à mesa para conhecermos qual é o produto da nossa arrecadação mensal, não teremos condições, talvez, de enfrentar a demanda de despesas que, às vezes, são absolutamente compulsórias, de tal modo que devemos tratar daquilo que é obrigatório, daquilo que é compulsório, e deixar, quem sabe, a troca do veículo para uma oportunidade futura onde houver recursos disponíveis. A administração é assim. Por isso, incluiu na Lei de Responsabilidade Fiscal um tripé composto pelo Plano Plurianual de Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida PPA, LDO, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Essas três leis têm que convergir para o mesmo objetivo. Portanto, não se iniciará uma obra sem que ela tenha sido colocada no Plano Plurianual de Investimento, que vale por 4 anos, e também não se levará avante essa obra, mesmo que inclusa no PPA, não haja a demonstração do impacto financeiro que esta obra causará na sua realização, como também, mesmo estando nas duas anteriores, se não houver os recursos disponíveis no orçamento do exercício, não se fará a obra. Ou seja, sem planejamento, não há chance de sucesso na administração pública. Quer dizer que é de altíssima importância esse binômio planejamento, né, e transparência. Olha, eu vou aqui reportar situações que eu consideraria, não na acepção do termo, mas até folclórico, porque tomou-se tal volúpia a necessidade de pôr a público claramente os dados da administração, que chegamos a ver em cidades do interior, na falta de outros veículos de divulgação, os resultados da prefeitura pintados na parede da prefeitura, a coluna da receita e a coluna da despesa. Qual tinha sido o gasto de pessoal naquele mês, qual era o resultado, se era superavitário ou deficitário. Ou seja, é exatamente isso que a lei pretendeu. Hoje, com a tecnologia avançada que temos, até nós todos da administração estamos a divulgar até salários dos nossos servidores. Muito bem explicado. Perceba mais uma vez, caro telespectador, a vantagem que nós temos hoje, não é, de estarmos conversando com o Dr. Sérgio Rossi, diretor, né, geral, desde maio de 1989, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma vantagem muito grande, porque nós estamos, como disse no início do programa, absorvendo um material bastante volumoso, não é, daquilo que ocorre no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Mas eu tenho outras perguntas a fazer, caro amigo doutor Rossi, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Vou chamar no intervalo e no próximo bloco nós então faremos as perguntas subsequentes. Caro telespectador, você aguarde que nós vamos para um intervalo e logo estaremos aqui para continuar com esta agradabilíssima conversa. Até já. Não saia daí. O GAGE, a importância dele é muito grande e aqui vai congregar e tentar ajudar a resolver graves problemas que tem a magistratura, né? Não só na capital, como no interior. E para isso nós contamos com desembargadores aposentados, juízes aposentados e pessoal com muito boa vontade para tentar resolver isso. Ao retornarmos, eu faço já uma pergunta bastante curiosa ao nosso querido convidado. Porque nós sabemos que o povo é soberano, correto, doutor? Muito bem. Vou lhe fazer uma pergunta constitucional. Posso? Claro. Muito bem. E o povo, como eu mencionei, ele, por acaso, ele pode ir ao tribunal, bater a porta do tribunal e saber alguma coisa? Temos um amigo comum, eminente desembargador, que é o presidente da minha casa, no momento o conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga, a quem eu rendo as homenagens pelas lições que já deixou cravadas naquela corte. E Sua Excelência é um adepto de que o povo tenha amplo acesso àquela casa. Excelentíssimo, querido amigo, doutor Cláudio Ferraz Alvarenga. Eu estou honrado hoje de receber aqui nesse programa o doutor Sérgio Rossi. E ele fez uma referência elogiosa a Vossa Excelência, que eu peço permissão para assinar embaixo. Porque eu respeito muito o doutor Cláudio Alvarenga, é um homem de altíssima, elevadíssima cultura jurídica, um homem que nós temos que respeitar no nosso mundo jurídico. Desculpe interromper, mas não poderia deixar de fazê-lo. Por favor. Então, Sua Excelência é um daqueles que diz da importância de acolher pleitos do povo. E a regra do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 74 da Constituição, ela é claríssima ao conferir ao cidadão, entre outras, partido político, associação e outros organismos, mas principalmente ao cidadão, o direito de denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas. O cidadão que fizer prova da sua cidadania, aqui numa redundância, trazendo lá indícios de veracidade de fato, ou o início de prova de determinada irregularidade, terá seu processo tratado com todo o refinamento que o tribunal deve. Ou seja, apurará a representação que foi feita pelo cidadão, por exemplo, que vem denunciar que determinado contrato assinado por determinado órgão público com determinada empresa do ramo privado foi eivado de manchas quanto ao cumprimento da lei. O tribunal irá apurar e o Tribunal de Contas dará uma satisfação ao cidadão ao proferir a sua decisão. Muito bem. Agora, eu em seguida faço-lhe a seguinte pergunta. Então, quer dizer que diante deste fato que você acabou de anunciar, o Tribunal de Contas tem funções policiais, não tem? Vossa Excelência, parece até, aqui me permitindo a brincadeira, parece até que combinamos as perguntas. Mas não, Vossa Excelência me enseja aqui a possibilidade de dizer que esta é uma preocupação que nós temos em transmitir à sociedade que não temos na Constituição poderes policialescos ou policiais. Ou seja,
nós não prendemos autoridades públicas. Reclama-se demais que determinada demanda cometida por determinado administrador é digna de uma condenação no âmbito da improbidade administrativa, do crime de responsabilidade ou delito previsto no Código Penal, mas essa é uma atividade que não nos pertence. O que nós fazemos é que a nossa decisão ela é instrutória de um procedimento, quase sempre proposto ou por um do povo, através do instrumento da ação popular, ou pelo Ministério Público, através das suas competências, cumprindo ao Judiciário, como não poderia deixar de ser, a decisão final sob a conduta daquele administrador. Claro. Portanto, nós informamos que determinado ato está inquinado, mas nós não prendemos e nem podemos pensar em prender ninguém. Então não há o poder de prisão, mas há o poder de um pronunciamento no sentido de que se tome uma providência para aquele caso. É isso? Exatamente. Então, tipo parecer. Não, às vezes uma própria decisão, acórdão, um voto que é encaminhado ao Ministério Público, que é o grande braço executor das decisões do Tribunal de Contas. Olha que maravilha. Quer dizer, é um órgão que se preocupa com o dinheiro público, correto? Claro. Claro, esse é o nosso papel fundamental. O papel fundamental é esse, o dinheiro público. E aí, e vocês, é óbvio, estão altamente preocupados com esta parte importante que é da parte financeira do tribunal. Aliás, o artigo que você citou, ele, no parágrafo que você citou, inicia-se com a seguinte frase: qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas, que está aqui, representado por Vossa Excelência, obrigado. Digno diretor. Muito obrigado. Muito bem. Mas a minha pergunta, ela teve origem no sentido de que eu tomei conhecimento que lá há um diretor de fiscalização. E eu aproveito até para homenagear o doutor Alexandre Carzola, que é o diretor de fiscalização, não é isso? Exatamente. Exatamente. Nosso companheiro, nosso colaborador permanente, atuante, 25 horas por dia. 25 horas por dia. Ele se preocupa com a fiscalização interna e externa ou só interna? Ele é o grande programador. São dois diretores nesse nível, o Alexandre e o Pedro. São dois diretores que, nesse nível, estão obrigados ao planejamento das ações de fiscalização que devemos executar. Muito bem. Mas vocês também têm lá um assessor de imprensa. Eu sei que o assessor de imprensa de vocês é o José Roberto Leão. Isso. Ele, na verdade, o Leão, como nós chamamos dentro da nossa casa, é o responsável pela edição da revista do Tribunal, que é o órgão oficial de divulgação do Tribunal. Então, conte um pouco da revista do Tribunal, por gentileza. A revista é histórica, ela já estamos, acho que, passamos do número 122, estamos no número 122, e ela vem desde a fundação do Tribunal de Contas, lá nos idos de 1947, que existiu um tribunal em 21, depois fechado pelo regime ditatorial, e só voltou a atuar definitivamente em 1947. Mas o regime ditatorial, você quer dizer o regime do Estado Novo, não é? Em 1930. 1930, na época do Getúlio Vargas. Exatamente, porque o tribunal nasceu em 21. Não o governo militar de 64. Não. O governo militar de 64, inclusive, no aspecto do Tribunal de Contas, ampliou as ações do tribunal, conferindo, por exemplo, ao Tribunal de Contas a possibilidade de fiscalizar prefeituras e câmaras municipais, o que não era da regra constitucional, que depois foi assumida, inclusive, na Constituição Federal. Essas coisas nós estamos sabendo agora, graças ao doutor Sérgio Rossi, que se dispôs a vir aqui e conversar conosco. Bem, eu quero fazer mais algumas perguntas. E quais são as medidas principais, medidas punitivas aplicadas pelo tribunal? Quais são? Eu diria que
A mais forte delas, e ela não tem nenhum objetivo de empobrecer o administrador público, é a aplicação da pena pecuniária, é a multa, que está prevista na Constituição. Sim. E depois regulamentada na lei orgânica do Tribunal de Contas, na vigente lei orgânica, que é a lei complementar número 709 de 93, onde o tribunal pode aplicar multa de até 2.000 FESPs, o que hoje daria por volta de R$34 mil, quando houver uma ofensa a um dispositivo legal. Esta lei está prevista num dos dispositivos dessa lei, no artigo 104, e no 102 tem uma outra multa, que é aquela em que se pode punir o administrador com uma multa proporcional ao dano que ele tenha causado à administração. Poderia ter comprado um lápis por R$10, comprou um lápis por 20, causou um prejuízo de 10 à administração. Lápis caro, hein, doutor? Lápis caro, mas é apenas um exemplo. Essa diferença de 10 para 20 é um prejuízo. Sob esse prejuízo pode aplicar-se uma multa proporcionalmente, ou seja, lá de R$2 ou R$3. Agora, me conte um caso assim pitoresco que ocorreu na sua administração, no tocante também a esse tipo de multas, esse tipo de irregularidades. Conte algum caso pitoresco. Eu diria ao senhor, doutor Laurelli, que nessa matéria não há nada de pitoresco. Olha, porque... eu fico até encabulado quando o Sérgio Rossi me chama de senhor e doutor. Nós somos colegas de turma. Lá nós nos tratávamos por você. Por favor, aqui você está em casa. Não me chame mais de senhor. Vou ficar ofendido, hein? Telespectador, ainda bem que ele não revelou o meu apelido na faculdade. E nem quero. Mas, na verdade, eu teria situações em que, lamentavelmente, a administração acabou pagando preços muito mais elevados do que efetivamente poderia ter pago. E dentro do resultado de uma própria licitação, por critérios que eu não posso afirmar e nem quero afirmar, e acho que não é o caso, de ter sido uma ação de má-fé, mas pelo desconhecimento da norma legal, acabou por causar prejuízo relevante em alguns processos para a administração, e que acabou arcando com multas por conta do prejuízo causado, que estão em andamento perante o judiciário. E imaginar que as decisões do Tribunal de Contas não cause peso ao administrador é um lamentável equívoco. A visita aos arquivos do Ministério Público, a visita aos distribuidores judiciários e a recente ficha limpa, que se não vai chegar agora, chegará no próximo pleito, mostram que o Tribunal de Contas é sim um órgão que tem força suficiente para adotar medidas de correção de procedimentos. O que é que se passa? O que é que o povo, na verdade, acaba por não compreender? É a morosidade que se impõe a todo e qualquer processo que esteja em trâmite num tribunal. Não é um privilégio do Tribunal de Contas do Estado, não é um privilégio do Tribunal de Justiça do Estado, isto é uma coisa do país, das leis, e por isso querem que haja decisões imediatas, quando nós temos, por exemplo, o sagrado direito da ampla defesa e do contraditório, mas que, ao final, aqueles que são apontados como culpados ficam efetivamente com um ônus razoável no seu prontuário e na sua vida funcional. Olha aí, que grande eloquência sua em comentar essa parte. Agora, eu gostaria que você me revelasse aqui as funções de orientações do tribunal. Como é que ocorre? Na verdade, constitucionalmente, nós não teríamos essa competência. A nossa competência está muito bem delineada no artigo 71 da Constituição, e não é o caso aqui de dissertá-las, porque são muitas, e nós estaríamos entrando num terreno muito especializado.
Mas o Tribunal de Contas entendeu, por aspectos que eu resumiria em dois deles. Primeiro, pelo vasto conhecimento técnico que os técnicos do tribunal dispõem, a estrutura do tribunal, as decisões proferidas pelos seus colegiados, a jurisprudência que se assentou. Em segundo lugar, porque percebemos que as máquinas administrativas, principalmente a dos menores municípios, são carentes, né, de estruturação necessária ao entendimento das normas aplicáveis aos gastos públicos. Por conta disso, o tribunal, sem abdicar da sua função fiscalizatória, que evidentemente não o poderia fazer, porque é por imposição constitucional, dedica-se anualmente à realização de mais de 30 eventos em regiões do Estado, privilegiando especialmente os pequenos municípios. Então, nós nos reunimos, por exemplo, recentemente, numa cidade chamada Populina, que está a 600 e tantos quilômetros da capital, quase 700 quilômetros. Lá reuniram-se alguns municípios, se eu não estou enganado, 23 deles, que estão ali naquele perímetro que rodeia Populina. E lá, com os agentes públicos, nós dissemos a eles como é que se licita, como é que se paga precatório judicial, qual foi a alteração trazida pela Emenda Constitucional 62, enfim, trazemos a ele a informação que talvez haja dificuldades de obter através dos seus próprios meios. Então, essa atividade pedagógica do tribunal, que é anual, amplamente divulgada, é um caminho sem volta na história do nosso Tribunal de Contas. Muito bem, meu caro Sérgio Rossi. Eu tive um grande prazer hoje de recebê-lo aqui e levar as suas considerações, a sua extensa cultura e o seu modo de trabalhar, não é, ao telespectador. Porque esta informação nós não tínhamos ainda conseguido. Agora, sim, nós conseguimos e o telespectador já está sabendo o que significa o Tribunal de Contas de São Paulo, não é? Mas tendo as mesmas funções, o Tribunal de Contas da União e, por assim dizer, de todos os estados, correto? Perfeitamente. Então, caro Sérgio, eu gostaria que você, então, agora complementasse com as suas considerações finais, para, lamentavelmente, eu digo isso sempre nesse programa, lamentavelmente, termos que encerrar esta nossa participação no Direito e Justiça em Foco. A oportunidade que Vossa Excelência, meu querido companheiro de banco acadêmico, conferiu não a mim, mas à minha casa, ao meu Tribunal de Contas, ao Tribunal de Contas de todos os meus companheiros, servidores, conselheiros que lá estão, a chance de mostrar o papel que nós exercemos. A importância que nós temos no cenário constitucional, a importância das nossas ações perante o público. Ninguém sabe bem o que é o Tribunal de Contas. Vou deixar aqui no ar a página www.tce.sp.gov.br. Clique. Vai ter lá o portal do cidadão. Vai ficar sabendo lá na sua cidade, distante da capital, qual é o orçamento, como está sendo gasto, qual é o montante da despesa que está sendo feito no mês com o pessoal. Vai ficar sabendo, por exemplo, do Fale Conosco, que é um veículo que pode ser utilizado para fazer a denúncia a que me referi há pouco. Enfim, há dados importantes, ao depósito de 10 anos de pareceres sobre contas do governador, há informações de toda a ordem que podem levar ao cidadão a ideia de que a administração podia ser muito pior se o Tribunal de Contas não existisse. Ela, às vezes, deixa a desejar, mas não é por falta do empenho do Tribunal de Contas e não é por falta do empenho dos servidores e conselheiros daquela casa. Muito obrigado. Muito bem. Telespectador, você percebeu a sensibilidade e o amor que
este rapaz, Sérgio Rossi, acabou de nos dar aqui? Percebeu? Ele fala do Tribunal de Contas, a minha casa, olha só, olha que maravilha, parabéns, Sérgio. Olha que maravilha, um homem que trabalha já há longo tempo, não é, no tribunal, 41 anos. Então é a casa dele. Com estas palavras, eu vou encerrar o programa e dizer ao Sérgio Rossi, muito obrigado, que todos os funcionários públicos de São Paulo tenham esta mensagem. Amar aquilo que está fazendo, amar o seu tribunal ou qualquer outra entidade pública. Amar, o amor deve ser localizado e bem localizado como um sentimento maior que alguém pode dar ao país. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço, Excelência.